Oh. Estamos de volta. Aqui fora. Tá lá para perna. Foi o último. Oh, meu pai. A outra fez 54, ela 57, 3 segundos a mais. Eita, mas a Helena Raquel é uma chatice, uma gritaria dos infernos que eu nunca vi. Primeiro set é isso. Nossa, tá pegando. É minha. Brasil já tá. Todo mundo na escuta? Vamos que vamos. Sim. Ótimo. Bom, vamos começar aqui então com a primeira técnica de análise de risco, né? É chamada APR, Análise Preliminar de Risco. Existe uma chamada APP também que vocês podem ver aí no ambiente de trabalho, que é Análise Preliminar de Perigo, tá? Querendo ou não, é a mesma coisa, tá? Então, você tem o mesmo princípio, o mesmo objetivo. Então, a APR, normalmente, ela é utilizada em atividades que vai acontecer. Deixa eu colocar o fone aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, a APR é um documento normalmente elaborado pré-atividade, tá?
Então, assim, vai acontecer atividade, você vai fazer análise de risco no local, baseado num documento prévio, que vai te ajudar a ter os parâmetros necessários para definir as ações de uma atividade. Então, assim, o que é a análise de risco? Pode ler para nós, Fernando? Começa em cima aqui. Isso. Análise de riscos é uma ferramenta para tratar dos riscos de uma indústria de processamento e seus impactos no homem, na propriedade e no meio ambiente. Continua. Isso. Espera aí, só um momentinho. Então, assim, são ferramentas, né? Então, assim, aqui está uma ferramenta, mas tem algumas para se identificar. A APR é uma delas. RASOP é outra. Análise de falhas e efeito é outra. Ishikawa é outra. Então, são várias ferramentas. Então, mas o propósito dela é verificar os seus impactos, né? Os riscos e seus impactos na pessoa, na empresa, na propriedade e no meio ambiente. Então, são essas 3 situações que você tem que considerar. Pode continuar. A análise de riscos tem por objetivo responder as seguintes perguntas: o que pode acontecer de errado? Com que frequência isso pode acontecer? Quais as consequências? Precisamos reduzir os riscos e de que modo isto pode ter feito? A análise de riscos utiliza métodos sistemáticos para identificar e analisar riscos e desvios de uma atividade, estimando sua probabilidade de ocorrer e as suas consequências. Muito bom. Então, sempre quando a gente for analisar um risco, né, tem que ter essas perguntas respondidas, né? O que pode acontecer de errado? Com que frequência? Em quais circunstâncias? Então, podemos reduzir? E de que modo isso pode ser feito? Então, é de suma importância poder responder essas perguntas, tá? Porque em cima dessas respostas a gente vai poder mensurar a gravidade desse risco. Se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, ou se ele é tolerável, intolerável. Raquel. Oi. É para ler? Pode ler, por favor? Sim. Nós vivemos em um mundo de riscos. Em casa, no trabalho, em viagens, nas férias. O risco industrial é somente uma parte, talvez menor, no cenário global dos riscos. O risco não pode ser eliminado. Risco zero não existe. Os riscos podem ser identificados, analisados e controlados. A análise dos riscos é nosso instrumento de trabalho. Muito bom. Lembra que eu falei no início que não existe risco zero, né? Não tem como você cravar que não vai acontecer. Mas ele pode ser controlado, tá? Pode ser diminuído, mas risco zero não. E o risco, ele tá, assim, a análise, né, do risco, ele pode ser feito em qualquer situação. Na nossa casa, no trabalho, viagem, nas férias, qualquer situação para nós, porque existe o perigo em tudo. Então, se a gente sai na rua, tem um perigo, aquela condição, né? Então, isso tudo, e aí, em cima da análise que a gente faz, a gente toma decisões que vai ser maior ou menor a probabilidade de acontecer um acidente ali no ambiente, ou naquele local que nós estamos, tá? Então, existe um processinho básico ali. Então, assim, a identificação. Então, identifiquei aquela situação.
eu vou estimar a probabilidade de se acontecer aquele evento, certo? Então, são estimativas, tá? Eu vou estimar as consequências daquilo. Então, uma vez que eu estimo a consequência e a probabilidade de ocorrer, eu vou analisar a vulnerabilidade. Aonde pode acontecer aquilo ali? Quais são os locais? Uma vez que eu identifiquei, eu vou propor medidas para redução desse risco. Então, ou seja, eu vou fazer uma análise de uma atividade em altura que vai acontecer na empresa. Uma vez que eu fiz essa análise, identifiquei que a probabilidade de acontecer um acidente é alta e identifiquei que as consequências desse acidente, se acontecer, ela pode ser muito sérias, podendo levar o trabalhador à morte. Vou verificar qual o momento que isso pode acontecer. O momento dele cair é quando ele está exposto à altura, ou seja, quando ele estiver lá no alto trabalhando. Então, aquele é o momento, aquela é a vulnerabilidade. Então, se o problema é a queda, o que eu vou fazer para que ele não caia? O que eu posso fazer para que aquele trabalhador não caia? O que vocês imaginam? Pensa numa atividade em altura, sem a devida proteção, com grande probabilidade dele cair, e se cair, a probabilidade dele morrer é grande. E o que você pode fazer para que ele não caia? Melhorar o os... espaço. Pode falar, Daiane. Não, pode falar. Vou verificar o local de onde está sendo executado o trabalho para ver se tem um guarda-corpo, né? Se está usando o cinto para trabalho em altura. Então, identificar se né? Isso, o cinto, talabarte, verificar se tem um guarda-corpo, né, no local, mas só isso é o suficiente? Se a pessoa ela tem o treinamento, né, para o trabalho em altura. E isso já começou a melhorar. Então, se ele tem a capacitação... E os exames em dia. Oi? O ASO em dia, né? E os exames também em dia, né, professor? Sim. Os exames em dia, tudo isso daí. É importantíssimo. Mas aí, beleza, ele tá lá com o exame em dia, tem um guarda-corpo, ele tá com o cinto e o talabarte. É importante ter o local para que ele ancore o talabarte? Com certeza, né? Até uma linha de vida também, né? Isso. E pode ser qualquer linha de vida? Eu chego, coloco lá uma corda, estico lá e tá tudo certo? Não, eu acho que você tem que analisar como seria uma queda, fazer tipo uma análise prévia, né? Porque, por exemplo, se a pessoa cair, ela pode se machucar, ela pode, por exemplo, se bater na trajetória da queda, então eu acho que tem que ter toda essa análise para que isso não aconteça. Isso Eu acho mesmo. que você tem que estudar a situação. Muito bom. Não é só colocar lá um cinto, um talabarte e acabou, tá tudo certo. Tem que ver qual é a altura que esse funcionário tá. Existe um negócio chamado fator de queda. Se é uma linha de vida, essa linha de vida ela tem um pêndulo. Então, tem tudo qual que é aonde que está ancorado aquele trabalhador, está sobre a linha dos ombros, acima da linha dos ombros, sobre a linha da cintura ou sobre a linha dos pés. Se tiver na linha dos pés, é totalmente diferente o dimensionamento. Se tiver na linha dos ombros, é uma outra situação, um outro cenário. Então, por isso que é importante verificar tudo isso daí. Porque não adianta nada você falar, tem um cinto, tem um talabarte, mas ele está amarrado na altura dos pés. Aí uma pessoa de 1,80 m de altura, ele está a 3 metros do chão. Certo? Aí ele está a 3 metros do chão, ele tem 1,80 m de altura e a linha de vida dele está amarrada sobre os pés dele, na altura das pernas. Aí imagine só uma queda até aquilo ali dar o tranco,
o talabarte dele vai abrir mais 1,20 m. Não, o talabarte dele vai abrir 30 centímetros, porque ele já tem 1,20 m. Então você conta 1,20 m mais 1,80 m, dá quanto? 3. 3 metros. Aí, o talabarte, ele tem um absorvedor de segurança, que ele abre 30 centímetros. É um absorvedor de impacto. Então, de 3 metros mais 30 centímetros dá 3,30. 3,30. Ele está a quantos de altura? Quando que eu tinha falado que ele estava de altura? A 3 3 metros, não é isso? A 3 metros. Então, só nessa pequena situação, se houvesse uma queda, o que iria acontecer com ele? Ia quebrar os pés, né, professor? Ou seja, ele ia bater no chão, ele ia cair, ele ia ter uma queda e ia se esborrachar no chão, certo? Mas ele não está com o EPI, ele não está com a linha de vida, ele não está com o equipamento, por que ele caiu no chão? O processo foi feito errado. Porque foi mal calculado, né? Foi mal calculado. Por isso que existe análise de risco. Entendeu? Porque muita gente fala, não, ele tá com cintos, mas se o cara cai, ele se esborracha no chão, por quê? Foi dimensionado de maneira errada. Não, mas eu dei o EPI para ele. Ele tava com cinto de segurança, e como que ele se esborrachou? Tá vendo a responsabilidade? Eu já abri isso. Já abri. Que vocês têm como profissional para poder fazer da maneira correta, porque um erro pode ser fatal para o funcionário. Tá? Aí tem aqui, ó. Isso é tão delicado, Oi? professor. Eu tô dizendo que isso é tão delicado que não é só uma questão de ele bater no chão, né? É uma questão até, por exemplo, da corda ali, da corda balançar, né? E ele se bater em alguma estrutura Você tem que considerar dura, o né? chamado... Isso chama pêndulo. Quando você está com linha de vida, existe a questão do pêndulo. Isso tem que ser considerado também. Certo? Então, tudo tem que ser analisado. Todas as situações, todos os cenários. Para que, quando você propor uma situação, uma medida de controle, essa medida de controle ela vai ser eficaz para garantir que o funcionário não caia. Ou se ele cair, ele não vai se esborrachar no chão. Ele vai ficar pendurado. Aí vai ter o plano de emergência, o socorro. Como que eu vou retirar aquele funcionário? Ou seja, eu não impedi que o funcionário caia, mas eu garanti que ele não tenha danos maiores por causa dessa queda. Por isso que falo, não existe risco zero. Entenderam? Tranquilo até aqui? Sim. Se tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar, hein? Aí aqui tem, continuando o estudo do sistema, né? Identificou, tal. Os riscos são aceitáveis? Se são aceitáveis, vamos manter o sistema. Então, você chegou lá, em vez de a linha de vida estar amarrada aos pés dele, a linha de vida está amarrada sobre a linha, acima da linha dos ombros. Então, é totalmente diferente. Tá? Então, se a linha de vida está amarrada sobre a linha dos ombros, não vai haver uma queda. Porque está sobre a linha dos ombros, no máximo que ele vai descer é 20 centímetros. Então ele não vai mais se esborrachar no chão. E muito provável que não vai abrir o talabarte. O absorvedor de impacto dele. Então já muda o cenário. Ou seja, não vou impedir uma possível queda,
porém eu vou garantir que ele não se esborrache no chão. Então, eu posso entender que o risco é aceitável. Pode trabalhar, peão. Vai lá, para fazer o trampo. Agora, se eu entender que aquela situação não é aceitável, eu tenho que modificar. Eu tenho que fazer alguma coisa para que aquela situação ela possa ser aceitável. Ok? Dúvidas? Tá aqui, tranquilo? Então os conceitos aqui, né? Vanessa, pode ler para nós? Posso, professor. Risco. Combinação da probabilidade e das consequências da ocorrência de um determinado acontecimento perigoso. Representa a probabilidade do perigo se materializa. Perigo é uma condição com potencial para causar danos. E análise é um procedimento técnico segundo um padrão estabelecido, objetivando decompor um todo em suas partes componentes. Isso. Então, como eu tinha falado, o risco é a combinação de probabilidade e da consequência, né? Da ocorrência do acontecimento perigoso. Perigo é a condição com potencial. Eu não tinha falado da análise, que é um procedimento técnico, ou seja, você vai seguir um padrão, tá? E vai decompor um todo em suas partes, para que dentro dessa análise você chegue numa conclusão. O risco, ele é pequeno, médio ou grande, tá? Aí vem controle de perdas, tá? Vamos ver aqui quem ainda... Gilmar, pode ler para nós, Gilmar? Boa noite. Opa, boa noite, professor. Conceitos, controle de perdas. Qualquer ação dirigida para eliminação ou redução ao mínimo das perdas resultante dos riscos puros de uma atividade. Gerência de riscos. Conjunto de métodos que permite identificar e analisar os riscos a que está submetida uma empresa. A quantificar as perdas derivadas de ocorrência. Determinar as medidas, os meios precisos para eliminação e ou redução dos mesmos, otimizando-as em termos econômicos. Planos de ação, ações de emergência. Procedimentos que definem as ações desejadas às pessoas em vários cenários de uma emergência, ou seja, contingência. Isso, então, quando a gente fala desses três conceitos, né, controle de perda, a gerência do risco e o plano de ações emergenciais, está dirigida sempre em ações, né? Então, vamos lá. A controle de perda, ou seja, você vai fazer alguma coisa para diminuir, né, ou reduzir o mínimo possível os riscos de uma atividade lá dentro da empresa. A gerência, ou seja, os métodos de analisar, quantificar as perdas, ou seja, eu vou fazer um gerenciamento e determinar as medidas ou os meios para que isso aconteça, ou seja, também na questão econômica, né? Quanto isso vai me custar para que eu consiga fazer acontecer tudo que foi planejado. Então, é você fazer o gerenciamento. Então, normalmente, dependendo do tipo de empresa, esse gerenciamento fica com a gestão, né, do SESMIT. Imagina que seja uma empresa aí grande, que tem engenheiros, que tem um gerente de segurança. Então, essa parte fica um pouco com eles, né? É claro que os técnicos de segurança participam também, mas ficam bem com eles, porque muitas coisas vai depender de investimento.
Então, e a questão de planos de ações emergenciais, ou seja, o que vai ser feito no caso de um cenário de emergência, ou seja, se o cara cair de altura e ficar lá, precisar ser resgatado, como que vai ser esse resgate? Vai ser um resgate simples, ou seja, por meio de uma escada mesmo? Ou vai ser um resgate mais complexo, onde eu vou precisar utilizar equipamentos, uma plataforma de trabalho aéreo, certo? Ou vai ser necessário chamar o corpo de bombeiros para que possa resgatar esse funcionário. Então, isso tem que estar muito bem definido e alinhado, tá? Para poder ser colocado em prática em caso de necessidade. Mas a ideia é que esse plano de ação emergencial não aconteça, porque a sua gerência de risco ela está sendo bem feita. Se a sua gerência de risco for bem feita, você não vai precisar usar as ações emergenciais, ou seja, não vai precisar ter um resgate. Então, um exemplo. A situação trabalha com chapas aquecidas. O risco ali é queimadura. Ou seja, o que pode ocasionar essa temperatura? É a variável, né? A temperatura da chapa, ou seja, se você trabalha com chapa aquecida, você vai se queimar porque a chapa está quente. E a condição? A chapa quente na pele. O trabalho em altura. O risco é de queda. A variável, ou seja, é o trabalho. A condição, a altura da pessoa. Trabalha com ruído, ou seja, você pode ter redução da capacidade auditiva. A dose é a variável. Então, a condição pode ser de 1 a 100% de exposição. Aí tem os riscos puros, né, que são aqueles cuja ocorrência só resulta em perda econômica para a empresa. Então, vamos pensar os acidentes operacionais e pessoais. Então, quando pega fogo numa empresa também, por exemplo, ou quando tem um acidente numa máquina específica, a empilhadeira bateu na máquina lá e quebrou ela toda. Ou ele derrubou toda uma prateleira de produtos acabados lá e teve uma grande perda no estoque. Então, são esses acidentes que podem ocasionar uma perda. Aí tem a questão pessoal também, tá? Os riscos especulativos, aqueles que envolvem a possibilidade de ganho ou perda econômica para a empresa. Ou seja, os riscos empresariais, né? Eu posso perder ou ganhar, ou seja, você vai especular. Isso é muito questão de bolsa, ações, bolsas de valores, essas coisas. Aí tem a questão do perigo versus medida de controle, né? E em cima disso você vai conseguir ter a classe do risco. Então vamos lá. Uma situação. Trabalho de desengraxamento de peças com solvente, ou seja, tem lá as peças com graxa, você vai usar um solvente para poder limpar essas peças. Então, risco é intoxicação. Então, vamos lá. Se eu não tenho nenhuma medida de controle, o perigo é alto ali de acontecer alguma coisa. Se eu uso uma máscara filtrante, ou seja, um respirador, o risco ele é baixo, moderado. Se eu usar máscara e limitar o tempo de exposição, é baixo. Se eu automatizar o processo, ou seja, eu coloco essa peça numa máquina e ela vai fazer isso daí. O operador, o contato que ele vai ter com essa peça vai ser na hora de colocar e na hora de retirar da máquina. Então, quase nulo, ou seja, o risco vai ser muito baixo. Não vai ser zero, né? Mas vai ser muito pequena a probabilidade de acontecer. Por quê? Porque você tem umas medidas. Você pode usar a máscara, você pode limitar o tempo, ou você pode automatizar o processo. Tá? Então,
de acordo com as situações, você vai conseguir dimensionar se é pequeno, alto, baixo, moderado. Até aqui? Né? Dúvidas? Nenhum. Tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? Então vamos lá. Raíssa, pode ler para nós? Raíssa? Técnicas de análise de risco. Análise preliminar de risco, APR. Técnica que permite uma revisão geral dos riscos que estarão presentes nas fases operacionais, caracterizando-os para a priorização de ações preventivas e ou corretivas. Estudo de operabilidade de risco. Tem por objetivo analisar os riscos específicos de uma planta de processo, bem como problemas operacionais que possam comprometer a produtividade projetada. Gera um elenco de medidas que permite a redução, eliminação dos riscos identificados e a diminuição de erros operacionais. É imprescindível em novos projetos, ampliações e novos estudos de unidades já existentes. Muito bom. Então, tem duas técnicas aqui, né, que nós vamos trabalhar, que é a PR, uma revisão geral dos riscos que estão presentes na fase operacionais, ou seja, você vai priorizar as ações preventivas ou corretivas, e o RASOP, né, que analisa os riscos específicos, né, de uma planta ou processo, ou seja, qualquer coisa que possa comprometer a produtividade ou aquilo que foi projetado. Então, ela tem um elenco, ou seja, algumas medidas que permitem redução, eliminação ou identificação desses riscos. E, assim, normalmente ela é feita em novos projetos, né? Ampliações ou estudos de unidades já existentes. Então, assim, você trabalha numa empresa e ela vai instalar uma nova máquina lá na empresa. Precisa aumentar a produção de um certo produto, então o dono resolveu comprar uma máquina nova que produz lá 10 vezes mais do que a anterior. Então, se você faz uma análise dessa, com uma equipe multidisciplinar, você consegue identificar previamente, antes dela ser instalada, qualquer situação que pode comprometer, né, a segurança e a produtividade dessa máquina. E, em cima disso, já antes da sua instalação, já propor e implementar medidas que possa diminuir essa probabilidade de acontecer. Diretrizes de gerência de risco. Giovana, tá na escuta? Giovana? Pode ler para nós, Lilsen? Lilsen?
Marlene, na escuta? Ok, Vanessa. Ô, Giovana. Na escuta, Camila? Sim. Eu ia me oferecer Deu pra para ler nós? agora. Sim. Diretrizes de gerência de riscos. Todo colaborador deve levar em consideração os riscos dos quais possam resultar perdas humanas, materiais, financeiras e ambientais. 2. Compete a cada gerente planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades e recursos da sua responsabilidade, de modo que consiga eliminar ou minimizar os riscos para a empresa. 3. Os resultados dos estudos elaborados de acordo com métodos pré-estabelecidos e as decisões referentes à gerência de riscos deverão ser registradas por escrito. 4. Compete a cada gerente apontar todas as dificuldades e obstáculos técnicos, financeiros e administrativos que impeçam a implantação da gerência dos riscos. Muito bom. Vocês lembram do acidente que aconteceu na barragem de Brumadinho? Sim. Sim. Descreve aí o que aconteceu lá. Houve um rompimento de uma barragem, né? E, se eu não me engano, nas investigações foi comprovado falta de manutenção. Falta de manutenção. O tipo de barragem que eles faziam era aquelas barragens de a montante, né? O que eles faziam? Eles faziam uma barreira, aí enchia Era de minério de ferro, resíduo. né, professor? De minério de ferro era o resíduo, né? Aí eles faziam uma barreira de terra mesmo, aí colocava lá o minério de ferro. Aí enchia, o que eles faziam? Eles aterravam de novo e faziam uma nova barreira. E colocava mais minério de ferro em cima, que era chamada, por isso que fala montante, né? Ficava tipo uma escada assim. Se você olhasse a barreira, fica tipo um aterro sanitário. Já viram um aterro sanitário? Eles não tem tipo umas elevações? Tem um plano, depois eleva, depois um plano, eleva, fica como se fosse uma escada, né? Aí o que acontece? A pressão sobre aquilo ali é muito grande. Então, se não houver as devidas manutenções, as devidas inspeções, aquilo ali pode romper, como aconteceu, e milhares de toneladas e toneladas de lama que desceu. Beleza. Então houve uma falha ali, tá? Se eles tivessem elaborado essa metodologia de análise, a RASOP, por exemplo, eles teriam pensado jamais ter colocado o refeitório embaixo da barragem. Onde já se viu, você tem uma barragem com toneladas e toneladas, milhões de toneladas de metros cúbicos de lama, e você me coloca o setor administrativo e o refeitório embaixo dessa barragem. Por que teve um monte de mortos? Porque esses dois ambientes estavam literalmente embaixo da barragem. Professor, esse método, ele consegue captar o risco potencial, né? Então, se acontecer o acidente, acabou que teve, né, o risco, o acidente real, né? E acabou afetando tudo, né? Tanto humano, material, financeiro e ambiental. Foi tudo ali, foi uma situação que comprometeu tudo. Aí você pega. Então vamos pensar, poderia ter salvado muitas vidas se a área administrativa, o refeitório, não ficasse na frente da barragem. Ficasse num local que, se rompesse, a lama ia sair levando tudo, menos as pessoas.
Então, você tiraria um dano material, pessoal ali, certo? O material, felizmente, você não teria muito o que fazer. Mas o pessoal, sim. Tá? E o ambiental... Foi bem na hora do almoço. Tá todo mundo almoçando. E assim, então... Seria se... De repente, eles iam pensar, pô, se é barragem, esse tipo de barragem... É uma barragem com alto potencial de rompimento. Vamos tentar fazer outro modelo? Porque existem outros modelos de barragem, porém eles são mais caros. O custo desse outro modelo de barragem, ele é maior. E as empresas, elas querem lucrar o quanto mais possível, certo? Hoje, infelizmente, né, depois desse desastre, foi proibido, né, pelo DNPM, né, que é o órgão que trata dessas questões de mineração, foi proibido fazer barragem desse tipo a montante. Então, esse tipo de barragem hoje ela está proibida no país. Mas só fizeram isso depois que aconteceu a desgraça. Foram logo duas, né? Foi em Brumadinho e... Qual outro lugar? Mariana. Mariana. Foi Brumadinho e Mariana. Então, assim... Mas, professor, por que demoraram, assim, tanto para ver o risco potencial que isso tinha? Até por ser elevado, né? Então, eles sabiam. Então, A empresa sabia, a Vale sempre soube. A questão é o seguinte... Mas não tem algum órgão que fiscalizava isso? Tem, mas só que aí eles têm lá as medidas de controle estabelecidas e existem empresas que faziam os laudos e tudo. Até teve uma empresa alemã que fez os laudos, né? E nesse laudo estava lá descrito que eles tinham que fazer algumas coisas específicas. E não fizeram. O que foi solicitado. Então, assim, tinha umas barreiras de controle para evitar esse desastre. Mas só que foi-se passando por cima dessas barreiras e não foi sendo feito o que era solicitado, o que era obrigado. E a consequência foi o quê? Foi o deslizamento, o rompimento dessa barragem. Mas se tivessem feito essas barreiras e impedido a barragem se romper, às vezes não. Uma forma de impedir o rompimento é você colocar uma barragem de concreto. Você constrói uma estrutura igual uma hidrelétrica. Quando você pega lá uma hidrelétrica, você tem lá aquele chamado espelho d'água, né? Onde você faz uma estrutura de concreto, literalmente, que segura aquele montante de água. Ou seja, ele abre as comportas e vai fazendo a liberação de água conforme a demanda, certo? As barragens de rejeito poderiam ser dessa forma. Você constrói E hoje, a Oi? Vale, ela trabalha com esse tipo de barragem? Agora Depois eles de estão todo o fazendo. acidente? O órgão, né, o DMPM, deu um prazo, né, para que todas as barragens desta forma sejam descontinuadas, ou seja, as que existem, porque a maioria são dessa forma, porque é uma barragem barata. O que você tem que fazer? Vai fazendo uma caixa de terra e vai colocando rejeito ali, vai colocando. Então, assim, as que existem, elas estão sendo descontinuadas, né? E as novas já tem que ser feitas de uma maneira mais segura e diferente. As novas. Tá? Mas é um exemplo disso, de que não existe, não tinha uma gerência de risco. E a consequência disso foi catastrófica, né? E duas, assim, numa sequência, né? Diferença aí de quase 2 anos. Na mesma empresa. Então, olha só. Quanto que isso não abalou a imagem da empresa. A questão ambiental teve um dano muito grande, as pessoas comprometeu a atividade de muitas pessoas no trajeto do rio, que ia até o mar, no rio Professor, Doce, se não me engano.
Acho que eu Tem revi. algumas empresas que elas consideram também o risco de imagem, né? Sim. O risco da imagem. Imagina só, o que não comprometeu a imagem da Vale, aquela BHP, que é um dos braços da Vale, né? Como isso não comprometeu a imagem da empresa? E assim, e compromete mais ainda porque o pior de tudo é as empresas ficam postergando na justiça o pagamento das suas responsabilidades. Isso é a pior coisa que tem. Então, assim, já faz vários anos que aconteceu, essas empresas elas ficam postergando o pagamento das indenizações para as pessoas de direito lá. Então, vocês conseguiram, deu para entender a importância de se fazer uma gerência dos riscos? A falta disso, o que pode acontecer? Aconteceu o que ontem à noite que foi de grande visibilidade na mídia aí? Vocês viram? Professor, eu vi uma notícia, mas eu não consegui ver a fundo. Acho que foi uma explosão, não foi isso? Foi um incêndio. Não consegui ver o detalhe. Foi um incêndio na Pinacoteca, onde tinha os acervos lá da audiovisual de muitos anos atrás. E pegou fogo, foi-se tudo embora. Tudo perdido. E era uma situação que poderia ser evitada. Tivesse tido um gerenciamento dos riscos ali, tá? Porque teve laudos e teve pessoas que falaram, ó, tem que fazer melhorias neste local, porque pode acontecer um incêndio. Nada foi feito, aconteceu um incêndio. Felizmente não teve perdas humanas, mas perdas materiais, assim, incontáveis, e que não tem como mensurar isso, os acervos que foram perdidos pelo fogo, pela falta da gerência de risco. Consegue entender agora a importância disso? De se fazer? E a responsabilidade que nós, como profissionais de segurança do trabalho, temos dentro da empresa? Tem que gerenciar muito bem isso daí, porque dependendo do segmento e da atividade que a empresa executa, um acidente pode ser fatal. Se trabalhar na mineração, que é um local assim, onde todas as atividades praticamente são de alta periculosidade, se você trabalha numa empresa que presta serviço de, por exemplo, limpeza de fachada de prédio, qualquer falha, qualquer erro, vai ser fatal. Você trabalha numa empresa que faz manutenções em espaços confinados. Se não tiver um bom gerenciamento daquela situação, um acidente ali pode ser fatal. Então, são situações que tem que ter uma gerência muito forte. Na Comgás, quando eu trabalhava na Comgás, eles faziam solda no tubo de aço com o gás passando dentro do tubo. Consegue imaginar isso? Um tubo de 6 polegadas, 6, 8 polegadas, 10, passando o gás ali a 30 bar, 20 bar de pressão. E o cara soldando o tubo lá e o gás passando. Nossa. E aí? Então, mas ele é um processo perigoso, porém, se você tem um bom gerenciamento da situação, do processo, dos riscos ali, ele se torna seguro. Entendeu? Então, você tem que seguir minuciosamente todos os passos. Então, o tubo ele não pode passar de uma certa temperatura. Então, quando você está soldando lá, tem uma pessoa com um termômetro verificando a temperatura do tubo. Então,
10% da temperatura máxima que pode ficar o tubo, já se para. Então você tem uma margem de segurança. Então você para a solda, espera esfriar e depois você continua. Chegou 10% da temperatura máxima, para, e vai ter uma outra pessoa. Então, existe um processo estabelecido, o tipo de solda, a experiência da pessoa que está soldando. Você não pode pegar qualquer Zé Manela e falar, eu sei soldar. E existem vários processos. E outra coisa, uma tubulação com 30 bar de pressão não vai explodir. Tá? Porque é muito gás e muita pressão. O máximo que vai acontecer, ele sabe o que é? É uma labareda de fogo. Aí essa labareda... Isso, virou um lança-chamas. Explosão não vai acontecer. É impossível de explodir. Mas vai virar essa lança-chama. Essa chama pode ir para qualquer lugar. Pode ir em cima do trabalhador. Está soldando, pode ir para o alto, para o lado. Ela pode ir para qualquer lugar. Mas e se acontecer a chama? Já tem outra pessoa ali pronta para fechar o gás na hora. Então percebe-se que tem toda uma estrutura. Então, se acontecer... E outra coisa, se acontecer a chama, e ela for diretamente para o trabalhador está paramentado com uma roupa que é resistente à chama. Ou seja, ele não vai morrer queimado. Ele pode se queimar um pouquinho, mas aquela roupa ela vai proteger. Depois eu vou até mostrar a proteção da roupa para vocês. Ela vai proteger o cara. E o cara não vai morrer por causa disso. Então, isso é uma gerência de risco. Ou seja, é uma atividade muito perigosa. Está mexendo com gás. Fazendo uma solda na tubulação. Mas, fazendo um gerenciamento de risco correto, você consegue fazer aquela atividade de uma forma que você garanta que, se acontecer, os efeitos daquele acidente vai ser mínimos. Certo? Ficou clara a importância de se ter uma gerência de risco? Né? Com estes exemplos. E assim, a responsabilização. Você vê lá o pessoal da Vale, o presidente, as pessoas, todos estão sendo responsabilizados. Tá? O pessoal do SESMIT não, porque morreu todo mundo. Todos foram, porque estavam tudo lá. Mas aí entrou nos níveis hierárquicos acima. Estão tudo respondendo. Não estão presos, mas... Professor, uma dúvida. Quando essa diretriz ela é feita, né, a partir dos riscos, esse gerenciamento, ele é criado, ele é documentado. Então, por exemplo, o caso da Vale, as pessoas que cuidavam disso faleceram. Mas tem algum programa do governo que esses dados têm que ser repassado para eles? Tem algum tipo de nível de, por exemplo, trabalha com química, tem que passar a forma como você está gerenciando os riscos ou não? É só uma coisa interna? Antigamente, não. Hoje tem o E-Social. Tá? E por meio do E-Social você tem que fazer isso daí. Você tem que definir quais são as situações perigosas por atividade dentro da empresa e o que está sendo feito para minimizar essa situação perigosa. Então hoje tem o E-Social, que sim. Antes não. O governo não. Você tinha que ter os seus controles internos e assim, e deixar lá por meio para fiscalização. Né? Então, no caso da atividade mineiras, né, tem o DNPM, que agora virou Departamento de Mineração, alguma coisa assim. Mas antigamente era DMPM. Então você tinha que ter o projeto, todas essas coisas, e você tinha que mandar, para você ter autorização para poder explorar aquele local, né, a lavra ali, você tinha que mandar alguns documentos, mas é mais por questão de autorização. Uma vez que você obteve autorização, você pode fazer o que você quiser, tá? Mas os processos, os controles, antigamente ficavam apenas com a empresa.
sendo passível de fiscalização por órgãos do trabalho, do NPM. No caso, se você trabalhasse com explosivo, no caso o Exército, também brasileiro, que é o órgão que regularmente fiscaliza a questão de uso e fabricação e distribuição de explosivos no Brasil. Então, por isso que essa gerência de risco, ela engloba tudo, tá? Tranquilo? Tranquilo. Aí tem uma planilhazinha, né, que depois eu vou passar para vocês. E vamos começar já. A semana que vem eu vou passar para vocês o que a gente vai fazer. Tá, mas é algo mais ou menos assim. Risco, possíveis causas, consequências. Aí tem a categoria, né, e as ações requeridas para que esse processo possa ser mais seguro. Aí tem a categoria de frequência da ocorrência. Então, ela pode ser provável, né, razoavelmente provável, remota, extremamente remota. Existem várias nomenclaturas. A gente vai usar, aqui está na NR3, tá? Ela não está aqui nessa apresentação, mas a gente vai usar o que está na NR3. Na próxima semana, eu vou passar para vocês a nova questão de severidade da NR3. Ela foi atualizada o ano passado, tá bom? Então, ficou muito boa, porque antigamente, os fiscais do trabalho, eles iam numa empresa e não tinha uma metodologia definida para que eles pudessem tomar uma atitude ou não, referente a uma situação perigosa. Então, ia muito da percepção dele. Então, chegava um fiscal do trabalho lá e falava, não, aqui é tranquilo, não precisa interditar. Aí o outro fiscal do trabalho, na mesma situação, interditava, porque cada um tinha um pensamento diferente sobre aquela determinada situação. A nova NR3 deixou claro que como que deve ser feito essa mensuração. E até antes da NR3 a gente usava esses conceitos aqui, moderado, tolerável, substancial e intolerável. Agora com a NR3, deixa eu abrir aqui. 3.3. As consequências nenhuma, leve, significativa, a morte severa. A probabilidade é rara, remota, possível e provável. Tá? Então, na próxima semana, nós vamos aprender sobre essa forma de classificação. Na verdade, eu nem lembrava que eu tinha ela, por isso que eu peguei a outra, porque eu dei uma adaptada. Pode ver que algumas das coisas estão aqui, ó. Então, como a gente já passou por isso, na próxima semana a gente vai tratar dessa nova NR aqui. Tá? Isso. Tá como 2019. Então, são duas situações. Então, antigamente não tinha. O fiscal do trabalho, ele ia lá, como não tinha um parâmetro, o que ele achava que devesse fazer, ele fazia. E chegava o outro, falava, não, eu não acho assim, eu não vou te multar, eu não vou interditar. Agora não, eles te dão o parâmetro. Em cima desse parâmetro, você faz a avaliação e toma uma decisão. Tá?
Então, ó, por exemplo, N, ó, E extremo, S substancial, M moderado, pequeno e nenhum. Nessa daqui, já está aqui, ó, tolerável, moderado, substancial, intolerável. Tá? Então, como ela foi, a gente utilizava isso aqui antes de 2019. Lá na Lafarge, Fernanda, a gente usava essa metodologia aqui, essas nomenclaturas. Agora, conforme temos uma legislação específica agora, o correto é a gente usar essas, né, nomenclaturas aqui. Tá bom? Eu tinha até esquecido que eu tinha preparado essa aula aqui. Ainda bem que eu lembrei disso. Bom, mas isso aqui vai ficar para a semana que vem, porque hoje já não vai dar mais tempo. Tá todo mundo cansado, com sono, né? Com frio, professor. Não, frio não, tá todo mundo dentro de casa. Ah, Não, só não tá Verdade. batendo Só aqui vento. tentando me aquecer, mas de roupa não tá aquecendo muito, não. Vai pensar que agora, finalizando a aula, não vou sair no frio para voltar para casa, ai, já dá um alívio. É, já pensou aí? Agora tá gelado, hein? Tá aqui no meu computador, tá marcando 8 graus. Em Santana de Parnaíba. Tá fazendo menos frio lá fora do que aqui de casa. É, bem pertinho. Eu já vi lá fora do Terraço dos Bandeirantes, na Estrada do Suru. É aqui que eu me escondo. É? Legal. Então, só fazer o churrasco aí e convidar que nós vamos. Aqui não dá para fazer churrasco, que é prédio. Não vem com pirangagem, não. Pode fazer que nós vamos. Aqui não tem. Eu levo o pão de alho e a linguiça. Tá certo. É, o negócio tá bravo. Carne tá muito caro. Quando eu vou alguém me convida pro show, eu levo o pão de alho. É. É muito capaz disso mesmo. Não, isso é mais barato que você comprar já pronto. O pãozinho tá caro também. Tá tudo caro, não tem nada barato, não. Pelo menos você vai levar o pão de alho e tem gente que só leva a barriga. Não, eu não sou desse tipo, não. Eu levo alguma coisinha sempre. Não pode fazer hoje pra mim. Ainda bem Ah, que eu beleza. aprendi a fazer pão. Aprendeu? Aí, ó. Aprendi, professor, na quarentena. Olha que beleza, hein? Isso aí. Na quarentena, muita gente teve que desenvolver alguns talentos aí diferentes, né? Pra se virar. Uma das coisas que na quarentena eu desenvolvi foi o dom de dormir demais. Esse eu sempre tive. Comprar pela internet. Hã? Não, porque Comprar pela antigamente... internet também. Aprendi a comprar online. Tudo era presencial. Ah, sim. Ah, minhas compras no mercado agora é tudo online. Tem um aplicativo chamado Corner Shop. Oxe, é tudo por lá. Até uns 3 meses. Essa quarentena aqui só deu para ajudar a virar professor, né, dos filhos. Também. Teve gente que teve que se desenvolver nessas questões aí. Aqui Então, não tem jeito. Eu aqui. Aqui são logo 2. Tá vendo? O ser humano é capaz de se adaptar às mais diversas situações, né? Então, nós temos essa capacidade. E numa nova profissão, numa nova atividade, alguma coisa assim, no começo pode levar umas bordoadas, mas depois vai pegando o jeito e vai aprendendo. E vai colocando em prática. Então, e outra coisa importante é ter o feeling, né? Para poder verificar uma situação e saber como agir em determinada para evitar consequências ruins ali
de acordo com aquela atividade ou situação perigosa dentro de uma empresa. Então, isso você vai pegando com o tempo, tá? Vai pegando com o tempo, conforme vai tendo experiência, vai atuando, vai vendo, e logo, logo vocês vão estar craque nisso daí, pode ter certeza. Não é difícil quando você olha assim e fala, poxa, tanto termo, tanta coisa, mas na hora que você pega para fazer, vocês vão ver que vai ser fácil. Tá bom? Professor, a gente vê cada absurdo dentro dessas empresas. Já desse um colega meu, que é técnico, ele foi fazer uma visita numa empresa, os EPI estavam vencidos desde 2012. Já pensou? E os empregados usando. Os EPI tudo acabado. Desde 2012, imagina. E ele não viu isso? Ou ele viu e... Não, ele viu, né? Ele percebeu. As outras pessoas, outros técnicos antes dele não perceberam isso. É complicado, hein? Mas teve lá na Lafarge de Cajamar, Fernando, o técnico lá, ele comprou uns 90 cintos de segurança da marca Hércules. Mas só que lá na unidade tinha, se não me engano, 18 a 22 no máximo funcionário. Por que ele comprou 90 cintos de segurança? Que um monte lá. Ele teve que distribuir cinto de segurança para todas as unidades. Porque senão ia acontecer isso que aconteceu lá na empresa do amigo da Vanessa. Vencer. E quando vence, não significa que ele esteja inapto para uso. Mas conforme a norma, você não pode utilizar, né? Porque se utilizar, se acontecer qualquer coisa, que por um azar aquele cinto não atender para aquilo que ele foi especificado, você não vai poder contestar, porque utilizou um equipamento vencido. Diga, Fernando. Fornecedor de volta. Por aqui não, você comprou, não devolve não. Você comprou, pagou, já era. Está guardado no estoque. Fica lá. Deve ter cinto lá até hoje. Ele foi demitido, o técnico lá foi demitido por causa disso. Questionaram por que ele comprou. Tem que doar, né, para os pessoal do interior. Tem que doar para os pessoal do interior usar. A gente nem seja para subir na árvore lá. Não, porque como tinha outras unidades no Brasil, né? A gente fez uma distribuição para as outras unidades e aí teve um realocamento de dinheiro, né? De valores entre unidades. Então, a unidade do Rio de Janeiro pegou lá 15 cintos. Quanto custa esses 15 cintos? Custa, sei lá, 10 mil reais. Aí a unidade fez um realocamento de 10 mil reais para a unidade que enviou os cintos. Então, fica sem crédito. Porque aí você não tem um ativo, né? E não tem o dinheiro que você pagou. Então, você perdeu o ativo, mas você recuperou o dinheiro. Então, na contabilidade lá, dava tudo certo. Mas... Oi? Mas isso custou a cabeça do técnico lá, né? Vacilão. Perdeu o emprego de bobeira. E a Lafarge é bem rígida nessa questão. Então, vocês têm que ter esse feeling, você tem que ter essa noção. Por exemplo, o cinto de segurança. Você precisa comprar um cinto para cada um? Você tem lá 15 funcionários que executam trabalho em altura. Você precisa comprar um cinto para cada um? Acho que não, né, professor? Por que não? Por que acha que não? Sim, for do mesmo tamanho. Mas o EPI não é individual? Exatamente. Olhando por esse lado, sim. Porque tem o tamanho da pessoa, tem o peso, frente. Então, o cinto é individual. Então, ou seja, duas pessoas não vão usar o mesmo cinto ao mesmo tempo, certo? Então, de qualquer forma, uma pessoa apenas vai usar. Então, ou seja, ele vai ser individual.
Mas existe uma forma de você não necessariamente você precisa comprar 15 cintos de segurança. Quantas pessoas podem subir no máximo ao mesmo tempo em altura dentro da empresa? Então você vai ter que mensurar isso. No máximo ali 5 pessoas ao mesmo tempo. Beleza. Então você tem que ter no mínimo 5 cintos. Mas aí você vai usar um fator de segurança e pode comprar 8 cintos. 3 a mais para uma segurança maior aí, para não faltar. Então, você compra 8, aí você tem que garantir que esses cintos eles foram inspecionados antes e depois do uso. Tá? Então, você vai ter que criar uma sistemática de entrega e devolução. Uma inspeção por meio de um checklist assinado pelo trabalhador que pegou aquele cinto antes de usar. O cinto ele tem que ter um dispositivo chamado identificador de queda, ou seja, o cara está trabalhando em altura. Se houve uma queda daquele trabalhador, o cinto ele vai mostrar que houve uma queda. Tá? Que é uma parte do cinto sensível que, se houver uma queda, ele vai ter um tranco. Se houver aquele tranco no cinto de segurança, aquela parte ela vai romper. E aquilo vai entregar que aquele cinto ele sofreu uma queda, um impacto por queda. E automaticamente ele tem que ser descartado. Então, usando alguns mecanismos de inspeção, o identificador de queda e uma pessoa para poder fazer a entrega e a devolução do cinto, você não precisa comprar 15. Você comprar 8 e cria uma sistemática de inspeção do cinto. Vai ficar meio coletivo, de qualquer forma, professor, dessa forma. Não vai ficar coletivo. Não vai ficar 100% individual. Ele continua sendo individual, porque ele está usando uma pessoa por vez. O que você não pode compartilhar é algo que seja introduzido na pessoa. Então, por exemplo, um protetor auricular, um óculos, entendeu? Uma máscara, o capacete. Esse tipo de coisa não pode ser compartilhado. Mas o cinto, por que não? Se alguém conseguir, assim, eu sempre utilizei isso nas empresas que eu trabalhei, nunca tive problema. E numa fiscalização também, ninguém ia questionar. Cadê os cintos de segurança? Tá aqui. Cadê conforme a NR35 fala, você tem um sistema de inspeção? Tem, tá aqui. As pessoas que utilizam o cinto, eles assinam o recebimento e a devolução? Tá aqui. Acabou. Se acontecer do cinto tiver um esforço por queda, como que você sabe que aquele cinto teve um esforço por queda? Tá aqui, ó, o identificador de queda. Se ele tiver rompido porque esse cinto ele teve um impacto por queda, ele deve ser descartado. Era fazer igual aquele rapaz lá do TikTok, lá, o senegalês, as coisas simples assim. Tem pessoas que chegam e fazem um monte de coisas mirabolosas, e ele chega lá com a coisa simples e faz aquela pose dele, né, com as mãos e aquela careta. Tá vendo como é fácil? Verdade. É fácil. Você não precisa comprar 15 e gastar lá. Cada cinto de segurança do bom é em torno de R$300. Aí você dá o cinto de segurança pro camarada, ele põe lá no armário. Você não tem como garantir que aquele cinto está armazenado adequadamente. Você não tem como garantir que a inspeção ela é feita adequadamente. Agora, se está tudo lá no almoxarifado e você designa uma pessoa para fazer a inspeção antes e depois, você tem como garantir que todos os requisitos da norma estão sendo feitos no que diz respeito ao cinto de segurança. Uma coisa simples. Professor, mas assim, num caso que a pessoa entregue pro colaborador o cinto e aí ele tem o cuidado, enfim, o uso diário. Em que frequência que essa inspeção tem que ser feita? Sempre, assim, por lei? A inspeção ela pode ser feita antes e depois, ou seja, antes da entrega e na devolução do cinto, e
tem uma periodicidade específica. Você pode fazer uma inspeção geral a cada mês ou a cada semana. Então você pode definir lá, falar, ó, eu quero uma inspeção geral nesses cintos aí uma vez por semana. Tudo vai depender da rotatividade de uso do cinto, né? Então, se eles usam todos os dias, então todo dia você vai, querendo ou não, fazer uma inspeção no cinto, porque todo dia vai ser entregue cintos de segurança. Agora, se é uma atividade esporádica que acontece, os caras usam o cinto lá 3 vezes no mês. Um exemplo. Então, você pode colocar uma rotina de inspeção quinzenal, semanal. Então, vocês vão definir como que vai ser a rotina de inspeção, registrada por meio de checklist, com a identificação de cada cinto, com seu respectivo CA, número de série. Acabou. Então, isso mostra que você faz um gerenciamento do risco das atividades de altura. Isso é uma parte do gerenciamento só. Isso é uma parte. Então, você demonstra que você cuida dos EPIs para trabalhar em altura. Que existe uma sistemática que garante que os equipamentos são adequados ao risco, estão em bom estado de conservação, são inspecionados devidamente e o trabalhador tem um conhecimento de como utilizar. Batata. Não tem como. A atividade vai ser uma atividade segura. Certo, pessoal? Certo. Clareado? Mais claro que isso, só 2 gestos, né? Oi? Eu só não desejo para vocês que o chuveiro de vocês queime. Eu não desejo isso para ninguém. Só não desejo que o chuveiro de vocês queime. Na metade do banho a água já vai estar gelada. Professor, Na metade o do meu não banho já vai estar estava frio. gelado. É isso que eu ia A água falar. estava gelada, é? Tá gelado. Queimado ou não queimado, tá gelado. Ah, não, eu vi até a minha esposa mandou um negócio aqui bem interessante. Deixa eu achar aqui. Ela mandou uma foto do Einstein. Ela assim, com esse frio, muita gente vai aderir ao banho feijoada. Só rabo, pé e orelha. Ninguém entra inteiro. Eu tive no Nordeste. Eu tive no Nordeste essa semana passada, antes de. Quando começou as férias, né? Eu fui dia 12 e voltei no dia 20. Aí lá não tem chuveiro elétrico, né? Só que lá não tá aquele calorzão rachando. Tá, é inverno, assim, tá sol, mas é aquele clima agradável, né? Venta bastante que deve-se tomar um banho quente, né? E como não tem chuveiro elétrico, então eu entrava no chuveiro, eu deixava sempre para tomar banho, era 3 horas da tarde, que era o período que estava mais quente, e assim, colocava a mão, aí depois o braço, aí criava coragem o ombro, aí depois quando dava uma olhada, jogava parte do corpo, ficava lá 2 minutos, passava o sabão, depois de novo o processo, era banho de gato, era banho de 5 minutos. Não mais que isso. É incrível, professor, a resistência, né? Tipo, você fica resiliente, a pessoa, todos, né, são acostumados a não tomar banho quente, na verdade não gostam, né, mesmo. E é muito engraçado que o corpo acostuma mesmo, mas... E não toma, não. E assim, eu morei lá 2 anos, né? Entre 2008 e 2010, assim, eu era de boa, tomava tranquilamente. Eu trabalhava à noite, chegava de madrugada em casa, e assim, a água era morninha, gostosinha, você tomava banho, parecia banho de chuveiro. Mas eu tinha esquecido do inverno lá. Assim, o inverno faz calor, tudo. A gente foi no Rio para tomar banho no Rio São Francisco. A hora que eu pisei na água gelada, eu falei, desistimos, só. Não, deixa quieto. Porque tava sol tudo, mas não é aquele sol rachando que você sai de casa e sente o bafo quente. Era um sol fresco. Igual esse sol nosso aqui de geladeira. Só não tem um vento gelado, né?
Mas nesse hora que eu cheguei aqui, no dia 20, foi bem no dia primeiro dia daquele frio gelado. Só que eu saí do avião, o gelo, e eu não tinha levado blusa, me ferrei. Ainda bem que eu vim de carro, né, no Uber, e tava bem quentinho. Mas foi tenso o negócio. E assim, a gente tem que se acostumar, né? Agora aqui o chuveiro é quente no máximo, ainda assim às vezes sai uma gotinha ou outra fria, você tem que ficar se desviando dela. Mas é isso aí. Boa noite a todos, bom final de semana. Nos vemos na terça-feira. Boa noite, professor. Obrigada. Com a aula de Tchau. PASST. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom final de semana. Possivelmente a gente vai ter aula remota, né? Porque ninguém vai para a ITEC, certo? Beleza. Então preencham lá o formulário. Porque essas aulas que a gente tem é toda aula, tudo de apresentação de slide. Então vai ser a mesma coisa lá ou aqui, remoto. Se for na ITEC, eu vou apresentar slide do mesmo jeito. Você poderia ter ficado com todas as nossas aulas, que aí a gente já alinhava já aqui com você de ser remoto. Ah, ficava fechado, né? Não, mas o Cláudio Honor também, a gente tá fechado. Mas beleza, então. Bom fim de semana para vocês. Boa noite. Obrigada igualmente. Tchau, tchau.